Mas abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, e nós vamos ler de 7 a 15. Mateus 11, de 7 a 15. Evangelho de Mateus, capítulo 11, de 7 a 15. Eu lerei a nova atualizada de Almeida, que tem aqui em minhas mãos. Diz assim: quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vós. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Meus irmãos, mais que um profeta, é o título que dou a essa palavra objetiva, porque aqui nós temos um profeta, é claro, João Batista, com um perfil característico, né, de um profeta veterotestamentário, lá do Antigo Testamento, vestido de peles de camelo, de ovelha, e comendo algo que não era muito estranho não, na culinária palestiniana. Mas nem todo judeu fazia parte, não é, da culinária, da alimentação, comer mel silvestre, comer o tipo de comida que o João Batista se alimentava. Isso não quer dizer, os comentaristas dizem que ele só comia isso, tá certo? A gente não precisa também radicalizar, mas dentro da dieta dele, vamos dizer assim, dentro do alimento dele, a Bíblia fez questão de fazer essa menção. Mas o que é muito mais importante, irmãos, é que nós temos aqui 3 pontos a serem destacados em relação a João o Batista. Mas antes disso, eu não poderia deixar de aqui expor à igreja o que eu entendo em relação o momento que nós estamos vivendo, esse mês de junho, que é um mês muito bom. Eu gosto muito desse tempo, a temperatura, o clima, não é? Nos ajuda, parece que a dormir melhor, não sei, embora tenha ar-condicionado no seu quarto, e no meu também, mas assim, nos outros ambientes que a gente chega. Então, temos também o aspecto cultural, não é verdade? Das comidas típicas desse mês de junho. Então, nós sabemos que tudo isso tem a sua relevância. O que, de fato, eu discordo e vejo entendimento bíblico para isso, é nós queremos hoje, não é? Enquanto evangélicos, enquanto povo da Bíblia, a gente fazer um sincretismo com as festas juninas, que não tem nada a ver conosco. Porque o São João e o São Pedro, irmãos, nós respeitamos os credos diferentes, por isso que vivemos num país, não é? Com a diversidade de fé, de crença.
Mas isso não quer dizer que nós concordamos ou concordemos. Então, ainda ontem, me enviaram, porque a internet envia assim, muitas coisas, a gente vai vendo o que é que presta. Não é? Mas um segmento religioso, igrejas fazendo, né? Inclusive aqui em nossa cidade. Assim, um secretismo enorme, em nome da cultura, em nome de sermos nordestinos, não é? Que é algo muito bom e nós devemos, né, nos alegrar com isso. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é você tentar fazer uma leitura de que nós devemos pegar esse caminho dos festejos juninos, inclusive com os aspectos, não é, dele, da dança e de toda aquela parte de ornamentação que as festas juninas propõem. Irmãos, eu chamo a atenção disso, porque assim, cultura é cultura, ela é dinâmica, ela faz parte da gente. Agora, não vamos confundir, por favor, em nome de Jesus eu digo, as questões de fé, de religiosidade, a não ser que alguém diga, não, eu não sei o que é o São João ou o São Pedro. São celebrações aos chamados santos, São João e São Pedro, e que nós entendemos, irmãos, que aquele que deve ser celebrado, cultuado, é o Senhor Jesus. Em nenhuma parte da Bíblia nós temos orientação para se fazer celebrações aos santos. Isso surgiu na história da igreja e bem depois. Então, é bom colocar isso, porque embora hoje eu vejo menos rede social, às vezes a gente vê algumas coisas, até a postagem que você faz, e aquilo que você vai demonstrando para o seu filho, não é? E isso não quer dizer que eu estou lá vendo lá o que você faz ou não faz, deixa fazer, mas eu como pastor me sinto responsável de acompanhar o rebanho que o Senhor me confiou. E até aquilo que você passa para o seu filho, que está pequenininho hoje, mas lá na frente não reclame se ele fizer uma leitura distorcida, como nós estamos vendo hoje. Tá certo, irmãos? Então, chama a atenção da igreja aí disso, porque é algo que ou nós nos alertamos agora, ou nós vamos ter muita dificuldade em relação a separarmos aquilo que é fé bíblica daquilo que é secretismo e que já tem campeado, não é, em nosso meio. Mas vamos ao João Batista. Irmãos, João Batista era mais que um profeta. E o que nos chama a atenção é que o templo dele era o deserto. O templo dele, o lugar de pregação dele era o deserto. Não era na sinagoga, não era no templo, não era numa casa, não era numa praça, era no deserto. Interessante, porque no deserto, e o deserto da Palestina, ele é muito rigoroso quando chega a temperatura de calor, não é? Nós sabemos, irmãos, quem é que vai ouvir alguém no deserto? Se às vezes dentro de uma igreja, com um ar-condicionado, com a estrutura que nós temos, um banco acolchoado, que às vezes dói as costas, mas enfim, é muito diferente do deserto. Mas é interessante notar que a multidão ia até o deserto. Ela ia ouvir esse homem no deserto. E o deserto, é claro que existem fatores diversos aí. A questão da calmaria, a questão até do aspecto, olha que coisa interessante, de você ser ouvido sem o burburinho, sem o barulho, não é? Imagina alguém com o templo numa feira, não é? Tem que usar o megafone, como o irmão Saturnino de Oliveira já nos deixou, usava aqui na praça, né? Aquele megafone pregando o evangelho. Saturninos que conheceram aqui de mais tempo. Mas era uma estratégia também de se ouvir a palavra sem ter aquele glamour da multidão. Mas o que é muito intrigante, interessante e abençoador é que as pessoas iam até ele. Elas não eram chamadas, ei, por favor, vamos lá ouvir ali, né, o João Batista, venha me ouvir. Não, ele nem chamava. As pessoas eram que iam. Não é? Eu estou dizendo, não quer dizer que como igreja, como crentes em Cristo Jesus, nós não possamos convidar pessoas, amigos nossos, irmãos, aliás, familiares em Cristo, para virem um culto, não. Mas note a característica desse homem.
O templo dele era um deserto, e as pessoas iam, né? E ele batizava ali também no deserto, porque tinha água perto, e ele pregava um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Ou seja, ele tinha o foco, ele tinha um propósito. Mas também, irmãos, esse homem, ele confrontava o pecado e o pecador. João Batista confrontava o pecado e o pecador. A mensagem dele era uma mensagem muito contundente. Até aqueles que se diziam que gostavam de ouvi-lo, como o rei Herodes, não é? A Bíblia diz que Herodes gostava de ouvir a pregação dele, mas foi um homem também que João Batista não poupou quando Herodes, ele traindo sua esposa, ele teve um relacionamento extraconjugal, e ele pensando que João Batista ia dizer, não, eu estou com medo do rei, não vou dizer isso não, você é um pecador, né? Você é um adúltero, e não fez questão de alisar não, ele confrontou o pecado e o pecador, não é? E isso incomodou tanto Herodes, de que ele não hesitou, diante de um pedido, né, numa celebração na Judéia, ele no seu palácio, cheio já de vinho, mas consciente do que estava fazendo. Ali a filha de Herodias dançou, não é? E aí ele disse, pode pedir a metade do reino até, ou seja, uma expressão que eu já disse aqui numa quinta-feira e reitero, era uma expressão que os reis gostavam de falar, não que a metade do reino fosse dada, mas para demonstrar o poder dele, não é? Então pode pedir até metade do reino que será dado. Então. E a moça lá, não é, orientada pela mãe, ela veio e pediu, eu sei que tem crianças aqui, mas a gente é a palavra e temos que dizer a realidade do texto, que pediu a cabeça de João Batista num prato, irmãos. Veja, que orientação materna, e a moça não hesitou. Porque quem sabe ela podia dizer, minha mãe, que loucura é essa? É um profeta, não é? Mas não, e foi feito, Herodes não titubeou. Mas, irmãos, o que é marcante é que esse homem, diante de uma realidade, ele não deixou passar, não empurrou, como a gente diz, para debaixo do tapete a situação, mas ele confrontou o pecado e o pecador. Em alguns momentos, se você é amigo, se você é irmão em Cristo, você precisa, em amor, não é? Confrontar o pecado e o pecador. Nós devemos repudiar o que é transgressão, o que é pecado, quando se trata da irmandade, da fé em Cristo. E também, é claro, que abraçar o pecador, mas deixar claro que ele está em erro. Mesmo que ele fique, muitas vezes, como eu, como pastor, que já fiz, não é? E vou continuar fazendo. E olha, irmãos, os irmãos me conhecem um pouco aqui. Para eu chegar a alguém assim, eu não vou chegar, olha, você vai para o inferno, você vai, se você anda... Não, vou com muito jeito, né? Com muita calma, mas quando necessário, é preciso fazer, e assim uns com os outros, mutuamente. Isso é ser igreja, porque o seu erro, a sua transgressão, me incomoda, deve me afetar. Se não me afetar em algum lugar, em algum momento, então a gente está errado, tem erro no nosso meio. A gente não está vivenciando uma fé de fato, que nós somos irmãos em Cristo. Porque como é que eu vejo meu irmão transgredindo em erro e eu não posso chamar atenção, ou não chamo, para que ele não fique com raiva de mim? Agora, deve ser feito, a Bíblia é clara nisso, em amor, e não se coloque no pedestal para fazer isso não, porque nós somos nivelados pela palavra. Ninguém tem proeminência não, nem eu mesmo aqui como pastor, ao contrário, eu que preciso ser o exemplo, e os pastores e os líderes para o rebanho, porque senão eu não tenho condição de ficar à frente de nada quanto ao rebanho de Cristo. Mas, irmãos, esse homem, ele tinha um templo no deserto, ele confrontava o pecado e o pecador, e nós temos aqui, irmãos, algo maravilhoso, que esse homem também tinha um ministério cristocêntrico. Ele apontava para Jesus. Tanto é que quando ele viu Jesus, ali às margens do Rio Jordão, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
ele apontava para Jesus, ele foi uma voz. Ele mesmo disse: eu não sou digno. Olha, vocês estão me dizendo, perguntando se eu sou Elias, ou se eu sou o Cristo, o enviado de Deus. Não, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, ou seja, eu não sou digno nem de ser servo dele, um escravo dele. E aí recebeu, irmãos, para não nos delongarmos muito, recebeu de Jesus, irmãos, a maior descrição, né, que nós temos a alguém aqui na terra. É muito mais do que um profeta, dos nascidos de mulher. Imagina, dos nascidos de mulher. E quando Jesus disse isso, os estudiosos lembram de que eram antes de João, no período de João e depois de João. Nós aqui, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Que elogio, irmãos, que palavra dada a alguém que disse: é necessário que ele cresça. João Batista disse de Cristo, e que eu diminua. Então, irmãos, aqui fica esse homem, e o ponto fundamental da vida de João Batista, ele veio só para apontar para Cristo, não é? O foco dele era Cristo. Então, o templo dele era um deserto, não é? Templo no deserto, as pessoas afluíam. Ele, de fato, confrontava o pecado e o pecador, como nós devemos, como igreja, fazer, e os líderes, pastores principalmente, em amor. E também ele apontava para Cristo Jesus, que a nossa vida aponte para Cristo, que nosso discurso, a nossa fala, não é? Aquilo que sair de nós, tenha isso em mente, de que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém, meus irmãos? Vamos ter uma palavra rápida de oração. Senhor Deus, aqui exponho esse episódio e essa vida conhecida nossa pelas Escrituras, a vida de João o Batista. Muito obrigado, ó Deus, porque anos se passaram e esse homem até hoje, aquilo que ele veio fazer é registrado nas Escrituras e que nos serve de exemplo a sua conduta, a sua postura, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração de servo. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de pensarmos, de refletirmos, embora João Batista não somos, mas o exemplo que ele deixou. Nós possamos, ó Deus, caminhar por essas mesmas pegadas. Ó Pai bendito, essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.